sua primeira derivada for crescente dentro do intervalo, ou seja, no intervalo que a função for derivada, e é côncavo para baixo se a sua primeira derivada for decrescente dentro desse intervalo. Geometricamente temos aqui o gráfico de uma função, como exemplo a função x ao cubo mais 3x ao quadrado, no intervalo de menos 4 a 2. Aqui vemos que até certo ponto a derivada decresce, que é essa função em verde, e de certo ponto ela começa a crescer. Vejamos que de onde ela está decrescendo para trás, o gráfico da função é côncavo para baixo, e onde ela começa a crescer, o gráfico da função já se torna côncavo para cima. A segunda derivada para a concavidade. Se a segunda derivada de uma função for menor que zero dentro do intervalo, essa função vai ter sua concavidade virada para baixo nesse intervalo. E se a sua segunda derivada nesse intervalo for maior que zero, a função terá a sua concavidade virada para cima nesse intervalo. Vejamos geometricamente como isso fica. Aqui temos a função x ao cubo mais 3x ao quadrado, que essa função é azul. Em verde, temos a sua segunda derivada, que é 6x mais 6, uma reta. Quando a derivada é menor que zero, o gráfico da função tem concavidade virada para baixo. Quando a derivada é maior que zero, temos que a concavidade da função é virada para cima. Vamos fazer uma aplicação do teste da segunda derivada para a concavidade. O exemplo é o seguinte: determine a concavidade da função y igual a 3 mais seno de x. Para resolver esse problema, nós vamos derivar essa função 3 mais seno de x duas vezes. A sua primeira derivada vai ser cosseno, pois 3 é uma constante e sua derivada é zero. Derivada do seno é cosseno. Derivando novamente, a derivada do cosseno vai ser menos seno. E a função menos seno é menor que zero no intervalo de 0 a π, que é maior que zero no intervalo de π até 2π. Ou seja, o gráfico da função é côncavo para baixo quando a sua derivada, na sua derivada de 0 a π, e é côncavo para cima em sua derivada de π até 2π. Vejamos o gráfico. Quando a derivada for um valor de 0 até π, ela é negativa, ou seja, menor que zero. Isso acarreta que a função tem concavidade virada para baixo. A partir de π até 2π, a derivada é maior que zero. Logo, a concavidade do gráfico da função 3 mais seno de x é virada para cima. Bom, um ponto de inflexão é um ponto P que antecede uma determinada curva y igual a f de x, onde a concavidade dessa curva muda de sentido, ou seja, ela pode passar de côncava para cima para côncava para baixo e vice-versa. Um exemplo é a função f de x igual a x ao cubo. Vemos que nesse trecho a concavidade é para cima, e a partir do ponto x igual a zero, a concavidade muda de sentido e passa a ser côncava para baixo. Bem, iremos agora ver um pouco sobre o teste da segunda derivada para as termos locais. Bem, supomos que temos a segunda derivada e ela seja contínua no intervalo aberto que contenha o número de x igual a c. Se a primeira derivada, f em c, for nula e a segunda derivada em c for menor que zero, temos que a função f possui um número de máxima local quando x for igual a c. Se tivermos a primeira derivada no número c nula e a segunda derivada for maior que zero em c, então a função f possui um mínimo local quando x for igual a c. E se tivermos tanto a primeira derivada em c quanto a segunda derivada em c nulas, então o teste falhará. A função ela tanto pode ter um número de máximo local quanto um número de mínimo local, ou nenhum desses dois casos. Nesse caso, ela terá um ponto de inflexão. Vamos analisar aqui graficamente. Temos aqui em preto a função, temos em vermelho a sua primeira derivada e em verde a sua segunda derivada. Vamos analisar aqui as proximidades desse ponto A igual a C. Sendo que f duas vezes C, ou seja, a segunda derivada em C é negativa. Então vamos
temos que, para esse ponto aqui, a derivada é negativa, a segunda. No segundo caso, nós temos que, agora vamos analisar a primeira derivada. Essa primeira derivada é decrescente nesse intervalo que contém o número C, ou seja, ela vai decrescendo os seus valores nesse intervalo. E temos também que a primeira derivada em C ela é nula. Então, se temos que a primeira derivada é nula e a segunda derivada é negativa, ou seja, menor que zero, em C, f, a função, deve apresentar um máximo local em C. Como podemos observar que aqui, nesse ponto, a função apresenta um máximo local. Vamos analisar aqui o segundo caso. Vamos analisar agora as proximidades de B. Consideramos B igual a C. A segunda derivada em C ela será maior que zero. Vamos aqui no gráfico verde, que é a segunda derivada, e vemos que para o ponto C ela vai ser positiva, ou seja, maior que zero. Temos também que a primeira derivada, aqui em vermelho, ela vai ser crescente nesse intervalo que contém C. Percebemos que aqui os valores da primeira derivada vão aumentando, as proximidades de C. E temos que a primeira derivada em C, temos aqui o gráfico da primeira derivada, no meio, ela é nula. Então, se temos a primeira derivada em C nula e temos que a segunda derivada em C é positiva, então devemos ter que f apresenta um mínimo local em C. Isso é o que nos diz o teste da segunda derivada.